Então, é isso. Ali, Eusébio diz que nós estamos de cérebro evolvido. Quer dizer, muita tecnologia, muito conhecimento disponível, muitas fórmulas, muitas equações, muitos números binários trazendo conhecimento de outros universos, né? Haja visto aí o grande roteador, porque eles não estão passando para vocês as descobertas que estão... Porque todas as alegações da minoria é que vai causar pânico. O conhecimento vai causar pânico. O conhecimento causa pânico. Por quê? Porque liberta. Causa pânico, causa barulho. Porque à medida que o homem é liberto, ele, né? Então, cérebro evolvido, mas coração o quê? Imaturo. É aquela história. Progride-se muito, né? Intelectualmente, cérebro evolvido, e pouco moralmente, coração imaturo. E mais, a humanidade, hoje, em torno dos seus 8 bilhões, essa grande maioria da humanidade, o quê? Se requintando na arte de esfacelar o pouco progresso espiritual. Então, tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Essa atitude está sendo tomada. A Terra tinha o seu tempo programado para transição. Isso é tão antigo que vocês ouviam na infância de vocês falar de era de peixes, era de aquários, né? Cada tempo tinha sua era, etc. Isso, de tão antigo que isso era. Né? O próprio livro do Apocalipse traz várias fotografias, vários desenhos dessa transformação pela qual a Terra passaria. Né? Tudo em forma simbólica, mas traz. Então, a Terra chegou o tempo que ela tem que passar por esse processo que vai dar a prova da Terra. A prova. O que é prova? Nós já estudamos prova. Prova não é um sofrimento porque você fez algo errado. Prova é um teste para ver se você aprendeu a lição e se você pode ir para um estágio adiantado. A Terra está passando pela prova para ver se ela pode entrar na quinta dimensão. Essa quinta dimensão não é um lugar geográfico no universo, gente, pelo amor de Deus. Não fica procurando no universo aonde que é a faixa da Via Láctea que fica a quinta dimensão, porque vocês não vão achar. A quinta dimensão é um estágio consciencial, em que a maioria dos seres viventes, e aí eu incluo não só a humanidade, mas os seres vegetais, os seres animais em geral, tudo aquilo que é vivo, né? Esses seres, eles vão estabelecer uma nova forma de pensamento. Conscientemente, voluntariamente, eles galgam um novo estágio consciencial, que seria a entrada nessa quinta dimensão. Né? Então, veja bem, tome um exemplo por vocês. Qual de vocês aqui seria capaz de pegar uma arma de fogo e de ir lá no desafeto de vocês e atirar contra ele, tirando a vida dele? Acho que nenhum de vocês, por isso que vocês estão aqui nessa sala. Né? Mas vocês já fizeram isso. De outras formas, com outros tipos de armas, com armas brancas e até com armas de fogo. Vocês já fizeram isso. Hoje, vocês estão num estágio de consciência que isso não cabe mais como atitude para vocês, não cabe mais. Nem no eu cego, daquela janela de Johari que nós já estudamos, não cabe mais. Vocês ainda pensam em algumas coisas assim.
eu não quero mal para o meu inimigo, mas bem que ele podia passar uns apertos que é para ele aprender. Né? Então, ainda tem essa coisa. Mas vocês já melhoraram. Então, é esse estado de quinta dimensão que a gente precisa, é os 5 metros, sabe os 5 metros? Que a gente precisa se esforçar para poder alcançar. Por quê? Porque a gente precisa continuar na Terra. Porque nós estamos presos à Terra. Por que nós estamos presos na Terra? Porque nós temos uma expiação com a Terra. Então, a gente não vai sair daqui. Mas hoje a gente não vai sair daqui porque nós estamos nesse estágio consciencial de despertamento que nos dá o entendimento que nós temos que permanecer aqui para colaborar na transformação desse planeta. Então, assim, as novas gerações, que são os pais de vocês, os avós de vocês reencarnados, vão salvar os rios, vão salvar as florestas, vão cuidar de uma alimentação saudável, vão cuidar do ecossistema, vão cuidar do ecossistema interior, né? Estão vindo para fazer o quê? Expiar as faltas que tem com o planeta, porque não é só expiar faltas que você tem com outros seres humanos. Isso nós já falamos aqui também, né? E uma das coisas que é essencial nesse processo de despertar e de dar um passo adiante é a gente abrir essa caixa craniana, e tirar de lá tudo aquilo que é desnecessário. Porque a quinta dimensão, ela é um estado consciencial superior, portanto, ela é leve, fluídica, pacífica. E como é que você vai entrar nela com uma bagagem altamente pesada? Você tem raiva, você tem mágoa, você tem inveja, você tem sentimentos ainda de vingança e por aí vai. Então, você tem que abrir e tirar. E um dos piores fatores desse peso mental são as ideias cristalizadas, os pensamentos fixos em determinadas coisas. Isso é tão forte na modernidade, na humanidade, que vocês até acham que isso é positivo. Os coaches de vocês acham que isso é maravilhoso, positivo, porque eu coloco uma foto em frente à sua cama, em vez de você colocar a frase do Chico Xavier lá, isso também passa, não, você coloca a foto de um carro de última geração ou de um lugar que você quer viajar, para toda hora você ficar pensando naquilo, porque se você pensar naquilo o tempo todo, você vai atrair aquilo para você. Olha o tipo de frequência errada que a Matrix te coloca. Você fica ali sentado na sua cama, você vai deitar com o pensamento, olhando fixamente para aquele carro ou para aquela paisagem, que é onde você quer ir. Você vai dormir com aquilo na cabeça, você vai sonhar com aquilo, porque você introjetou aquela imagem, né? E aí você não faz mais nada. Você não guarda o dinheiro que você precisa guardar todos os meses, aquele 10% que, em vez de você dar para a igreja, o dízimo é seu, meu amigo. O dízimo não é para a igreja. O dízimo é para você. As pessoas não perceberam isso. Que os 10% dos seus proventos é para você, tem que ser guardado para os seus sonhos, para os seus projetos. Não, ela não guarda a reserva, ela é um consumidor, né, inveterado, ela é um descuidado em tudo aquilo que diz respeito ao futuro,
Aí chega lá na velhice, frustrado pelos sonhos não idealizados e não realizados, culpando Deus e o universo, porque nada daquilo que eu aprendi funcionou. Eu estava ali, pensava todo dia na minha ilha paradisíaca, pensava todo dia no meu carro do sonho e nada disso aconteceu. Estou aqui com o meu carro velho e não fui mais do que a 30 quilômetros da minha cidade de origem. Você não criou aquilo que eles chamam de caminho para a felicidade. Você criou uma ideia cristalizada, um pensamento fixo. E não fez nada para que isso pudesse se tornar realidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com o monodeísmo, com as ideias fixas, porque elas têm vários âmbitos. É um suicida que fica preso no momento do ato que ele praticou, naquele segundo que foi o segundo do desligamento dele, aquilo se repete indefinidamente. É um tipo de monodeísmo. Ou então, esse próprio suicida, que ele fica preso ao pensamento que levou ele ao ato. Então, por exemplo, uma dívida, uma falência na sua empresa, no seu negócio, então ele fica preso nesse pensamento, que não é justo eu ter falido, por que que eu fali, por que que isso aconteceu comigo. Ele nem fica preso ao suicídio. Do suicídio, ele herda a dor, que fica a dor, porque o seu perispírito é atingido. O ferimento de autoaniquilamento, ele não atinge só o corpo físico, ele deforma o perispírito, né? Então, ele nem se prende a isso, ele só fica com a dor desse ato, mas ele se prende ao monodeísmo da origem que fez ele chegar ao autoaniquilamento. E tem outros tipos de ideias fixas, como essa que eu dei agora, por exemplo, que é uma coisa que você acha que está fazendo para o seu bem. Então, tem pessoas que estão praticando meditação com um pensamento fixo em algo material ou mesmo algo emocional. Eu quero determinada pessoa, eu vou atrair determinada pessoa. Pelo amor de Deus, gente, faça isso com vocês, não. Não prenda ninguém a vocês, não. Não prendam. Deixe que as pessoas venham a vocês pela luz de vocês. Não por uma força magnética que você usa, porque isso existe, essa força magnética, ela é uma realidade, e que obriga o outro a permanecer ao seu lado, né? Então, existem vários fatores. Eu quero trazer um exemplo para vocês de origem de pensamentos, ideias cristalizadas, que às vezes vocês vão se identificar nessa situação. E se identificando nessa situação, vocês vão poder se autoajudar, né? Vamos imaginar um caso fictício. Vamos imaginar dois amigos, né? Dois amigos muito próximos, muito queridos, muito amigos mesmo, cúmplices, que em um determinado momento da sua vida, um deles se apaixona por uma mulher e, é claro, resolve apresentá-la ao seu melhor amigo, porque quer compartilhar com ele da sua aventura, da sua felicidade. E o que acontece? O amigo se apaixona pela mesma mulher, né? Está aí feito o triângulo amoroso. Esta mulher, por leviandade, pode ser que ela dê guarida aos sonhos do amigo do noivo. Pronto, criou-se o conflito, né? Criou-se o conflito. Pois bem, o outro amigo inocente casa-se com essa mulher, né?
e constitui com ela uma família, embora essa mulher continue mantendo um relacionamento escuso com um amigo do marido, que é como um irmão para ele, que é o frequentador da sua casa, que é colaborador na sua casa, com todos os serviços, busca a lenha para o fogo, ordenha as cabras, ajuda na feitura do pão, né? Inclusive ajuda no aumento da família também, né? Então, nascem filhos, tanto do marido quanto nascem filhos do amigo, que naquela época as famílias eram extensas, né? Pois bem, num determinado momento, né, da vida, o amigo, cansado de ser relegado a segundo plano, organiza, né, com a associação de espíritos trevosos, um embuste, né, uma cilada para o seu amigo. Então, ele sabendo que o amigo viaja para buscar madeira para o seu trabalho, para buscar matéria-prima para o seu trabalho, ele arma uma emboscada, simula um assalto, e nesse assalto, a vida do seu amigo é tirada por ele, né, que está com o rosto todo encoberto, e é tirada violentamente, né? E aí termina-se o triângulo amoroso. Esse amigo, então, dá notícia à família de que o grande amigo, irmão, foi vítima de um assalto, de um latrocínio, que morreu, chora a morte do amigo, consola a viúva no seu sofrimento. E naquela época, estamos falando mais ou menos da época do Cristo, naquela época, o irmão, né, ou alguém da família assumia a esposa, né, do irmão, para que ela não fosse execrada. Então, assumia-se essa esposa. E é claro que ele assumiu a esposa do amigo, com todos os filhos, inclusive os dele, né, que ali estavam, e deu continuidade à sua família. Mas, no plano espiritual, o amigo, então, vê se descortinar na sua frente toda aquela realidade. Enche-se de quê? De alegria, de amor, de perdão? Não. Enche-se de ódio, de raiva, de sentimento de vingança. E espera até o momento em que o amigo desencarna. Chega o momento em que o marido e a esposa desencarnam. E o que acontece com esse desencarne? O amigo, naturalmente, vai para uma zona de baixa vibração, de baixa frequência, pelo próprio crime que ele cometeu, pelas próprias atitudes, pela leviandade, né? Por tudo aquilo que ele fez com um amigo, com um irmão. Ele vai para uma zona de baixa vibração. A esposa, não obstante estar inocente no caso do assassinato, mas também pelo adultério, pela forma inescrupulosa, pelas atitudes, também vai para uma zona de baixa vibração. E aquele que foi o traído se uniu a vários outros chefes de falange no mundo de baixas frequências, e ele se tornou um líder. E aí, o que ele faz com esses dois? Persegue, escraviza, bate, todos os tipos de... né? E isso continua indefinidamente. Até que a misericórdia divina permite que todos reencarnem. Reencarna-se o amigo, em primeiro lugar, reencarna-se a mulher, em segundo lugar, ambos contraem matrimônio, recebem por filho
o primeiro marido, que tinha se tornado algoz, né? Eles cheios de amor para com aquele filho, e o filho cheio de revolta para com aqueles pais. Esse filho cria toda uma situação de conflito dentro do lar, entre os pais, cria confusão, ama muito a mãe e execra o pai, cria situações de conflito entre ambos. O filho se torna vicioso, se torna cheio de maus hábitos, agrupa-se com um bando de vendilhões, de ladrões, e, enfim, a vida deles não tem nenhum progresso. Desencarnam. No plano espiritual, continuam-se as perseguições, continua. Deus, novamente, dá a oportunidade de reencarnar. Lá vem o amigo novamente. Lá vem, depois de um tempo, o outro amigo. Vem como mulher. Os dois se casam, os dois amigos se casam. E aí recebem como filho a adúltera, né? E aí vem, a adúltera tem um amor muito grande pelo pai e tem muito problemas com a mãe, que era o marido, que era o algoz. A mãe vê na filha uma pessoa que não é de confiança, hostiliza a filha, bate na filha, repreende a filha, cria, e há um problema grave. Há uma forte atração do pai pela filha. Vocês estão entendendo a história, as histórias como que são? Até chegar nos dias de hoje. Chega nos dias de hoje, dois espíritos amorosos, abnegados, resolvem receber os três como trigêmeos, né? Como três irmãos gerados no mesmo útero, pelo mesmo sangue, pelo mesmo amor, unidos, entrelaçados, para virem juntos, para poderem aprender a amar. Qual é a ideia central dessa história que eu estou passando bem rapidamente para vocês? É a ideia fixa de vingança. É um não esquecimento das ofensas. O erro aconteceu em 2000 anos. Por que eu estou contando essa história? Porque isso se repete com vocês o tempo todo. Em 2000 anos, reencarnando, um reencarna uma hora, o outro está desencarnado, enquanto o outro está desencarnado, ele se torna perseguidor do que está encarnado, o que está encarnado desencarna, vai para o plano espiritual, o outro reencarna, e fica esse círculo vicioso. Por quê? Porque não houve o perdão. O perdão, nesse caso, beneficiaria a quem? Lá atrás. Quando aquele outro foi vítima do assalto, da traição, né? da vindita provocada pelo amigo, desencarnou nas mãos do amigo, do melhor amigo a quem ele confiava a vida dele, desencarnou pelas mãos dele, na maldade dele. Se ao desencarnar, ele foi acolhido pela espiritualidade superior, porque ele era a vítima. Ele foi envolvido pela luz, foi levado para um pronto-socorro, foi orientado. Se naquele momento ele tivesse se esforçado para perdoar, para relevar, para entender, para deixar de lado, o que teria acontecido? Ele teria ascendido. E os outros dois teriam uma expiação muito grande para poder cumprir. Com ele, que desencarnou, depende. Porque se ele tivesse perdoado totalmente, foi aquilo que nós explicamos, ele estaria livre. Aí eles teriam que expiar uma falta parecida com outro espírito que tivesse o mesmo tipo de expiação, de crime. Não é? Mas ele estaria livre. Ele vai cuidar da vida dele, encontrar a alma gêmea dele, a alma afinizada que existe, que estava aguardando ansiosamente por ele cumprir aquela etapa.
E que havia um histórico anterior para eles estarem ali reunidos. Nós começamos essa história num determinado ponto. Mas a ausência de perdão faz com que vocês fiquem andando em círculos, indefinidamente. Quando eu falo indefinidamente, é reencarnação por reencarnação. E essa ausência de perdão está totalmente relacionada a esse tema, que é o monodeísmo. Porque vocês trazem dentro de vocês uma ideia que surgiu há 2000 anos, de uma atitude que surgiu há 2000 anos, há 2.500 anos, há 3.000 anos. Quantas pessoas que conseguiram um patamar ascensional no plano espiritual e que estão voltando agora para expiar uma falta que foi cometida há 3.000 anos atrás. Ela conseguiu livrar-se de várias faixas de erros, mas tem uma coisa que ficou. E é isso. Olha só esse versículo do Evangelho de Mateus. Olha que profundo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Quem é o cadáver nesse caso? Pensem comigo. Nesse caso, o cadáver, quem que vocês acham que é o cadáver? Não é o que morreu. Lembra daquele ditado do ganhador do Oscar da Paz, quando ele esteve no Museu do Holocausto, né, do Nobel da Paz, lá, quando ele esteve no museu? Deus abençoe os judeus e as vítimas do nazismo. É a mesma coisa desse versículo aqui. Onde estiver o cadáver aqui, não é a vítima que pereceu pela adaga do amigo. O cadáver aqui é o algoz. Ele é o cadáver. E as águias que se juntarão no cadáver, quem são? Todos aqueles espíritos interessados na sua derrocada. Todos aqueles espíritos que têm um pensamento idêntico ao seu. Todos aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória que o fulano. Vocês entendem isso? Né? Então, ele é o cadáver. O algoz é o cadáver. O algoz é a vítima. Vítima dele. Das escolhas dele. Pensem nisso, gente. Reflitam nisso com profundidade. Nas suas escolhas. Qual é a responsabilidade das suas escolhas? Né? Então, olha só. Quando aquela vítima do amigo desencarnou, ele teve o livre-arbítrio de perdoar, até porque ele sabia de um histórico anterior àquele fato, que pode ter sido também o grande motivador, porque o outro também teve a opção de não fazer aquilo. Ninguém nasce escrito na sua ficha kármica. Aos 18 anos, você vai pegar uma arma e tirar a vida do fulano, porque ele precisa desencarnar pelas suas mãos. Não existe isso escrito. Não existe isso. Né? Então, ele podia ter optado. Eu vou me libertar disso agora. Eu vou cortar essa roda de samsara agora. Acabou esse karma. Eu escolho perdoar. Eu escolho seguir o meu caminho. E o resto é problema de quem ficou para trás. Porque o outro também tem coisas para perdoar. Mas o outro nutriu a inveja, o sentimento de competição, de concorrência, a vida inteira. Quantos casais estão juntos, casados, e não nutrem esse sentimento?
Em vez de ter o sentimento de companheirismo, de cumplicidade, vamos lutar junto, vamos brigar junto, vamos crescer junto, não. É um concorrendo com o outro, para ver quem se dá melhor no trabalho do que o outro, quem consegue mais conquistas, mais glórias do que o outro. Que o filho gosta mais do outro. Você entendeu? Concorrência, inclusive, entre os filhos, né? Então, o meu canal encontrou essa página do livro Pão Nosso, que diz o seguinte: em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Isso está acontecendo aqui nesse grupo. Né? Emmanuel escreveu isso lá na década de 50, sei lá quando que ele escreveu isso, mas está acontecendo aqui. Né? Surgem os que se queixam, desalentados da ação de espíritos perseguidores, de obsessores e de verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Então, a gente percebe muitos dizendo o seguinte: gente, eu não dou conta de me libertar dessa depressão. Eu não dou conta de sair dessa obsessão. Aliás, eu não estou obsediado. Quem está obsediado é o outro. E o outro está me prejudicando. Né? É o estado de fascinação. Né? Então, eles não se sentem capazes, né, de atender aos desígnios de Jesus, porque eles não querem ser ajudados. Conscientemente, eles querem. Inconscientemente, eles não querem. Eles querem continuar nesse estado de vitimismo. Porque na mente deles, essa situação vitimista dá a eles autocomiseração, as pessoas vão abraçá-lo, vão envolvê-lo, vão protegê-lo, vão... Por isso que não é mais permitido estados de ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou infeliz, eu sou o pior, eu sou o menor grão de areia do deserto Saara. Nesse grupo, acho que nenhum de vocês está mais nessa situação. Tenho dito, né? Continua Emmanuel. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jaez, que apenas acusam os próprios autores. Tá? Então, quando você está falando o seguinte, você está queixando, desalentado, porque eu sou perseguido por obsessores, porque fizeram um trabalho de magia negra para mim, para acabar com a minha vida, porque eu sinto que na minha casa tem uma influência nefasta. Eu fui desempregado porque tem um grupo de obsessores que não quer deixar ir para frente. Pensem, quem é que está te obsediando? Né? Essas afirmativas acusam sempre, quase sempre, os próprios autores. Não é isso? É imprescindível lembrar sempre que as águias, que as aves impiedosas, elas vão se ajuntar em torno dos cadáveres ao abandono. Então, é o seguinte, você está deprimido, você está se sentindo cansado, você está triste, você está sem consolo, reaja, meu amigo. Porque senão você vai ficar na situação de um cadáver. E se você se colocar na posição de cadáver, as águias vão agrupar em torno de você. Lembra da lenda de Prometeu? O deus que rouba o fogo dos deuses do Olimpo, né, que é o fogo do conhecimento, né, e que tem o fígado comido durante todo o dia, todos os dias. E à noite, esse fígado se recupera, mas no outro dia,
novamente as águias vão e comem o seu filho. Então, é a mesma coisa, né? Aqui está o fogo do conhecimento. Nós estamos trazendo esse fogo do conhecimento para vocês. Aí, eu represento aqui, nesse momento, né? Eu represento a noite em que vocês se recuperam. Porque eu sei que todas as vezes que vocês estão nessa sala me ouvindo, quando termina, vocês estão melhores. Não é pelas minhas palavras, é pela ação das entidades biológicas extraterrenas, os arturianos, os mensageiros de Maria de Nazaré, todos eles que estão agindo em vocês enquanto eu falo, né? Enquanto eu falo, eles estão aí trabalhando, vocês ficam bem. Então, é à noite, o fígado de vocês se recupera. E o que acontece na sexta-feira de manhã? As águias começam novamente a comer a carniça, o cadáver. Porque vocês fazem aquilo que é o processo que nós chamamos de simbiose. Ninguém manda espírito para vocês. Ninguém manda um trabalho de magia negra para vocês se vocês não se permitirem que essas entidades se hospedem em vocês. E eu estou fazendo várias introduções do monodeísmo, vocês perceberam isso, né? Já é a terceira ou quarta semana que eu faço essas introduções, para vocês entenderem o quanto isso é grave e o quanto a solução disso é simples. Né? Então, eu pedi ao nosso canal que fosse pesquisar, né, em várias obras, tudo que pudesse nos trazer subsídios para a gente explorar esse tema. Ela encontrou lá no livro dos médiuns de Kardec esse ponto aqui. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compactada do corpo. Então, o corpo, ele é rígido. O corpo, ele tem essa rigidez compactada. Ele não é flexível. Ele não se expande. Bom, se expande em alguns quilos, né? Né? Mas ele não tem esse poder de expansão, né? Mas o perispírito, se assim podemos nos exprimir, falando Kardec, né? Ele é flexível e expansível. Então, se você está muito preocupado com um parente seu que mora a 1000 quilômetros de distância de você, e você vai deitar à noite orando por essa pessoa, pensando nessa pessoa, o seu corpo não se expande, mas o seu perispírito, sim, ele se dilata. Ele se dilata e o seu espírito, então, consegue chegar até 1000 quilômetros, até 10.000 quilômetros, até outra galáxia, para entrar em contato com esse outro ser com quem seu pensamento está conectado. Né? Por que isso acontece? Porque o perispírito, ele não se forma, não se molda, não se amalga, né? Pela vontade do corpo. Mas ele toma forma pela vontade do espírito. Então, a sua forma física é uma forma que já foi definida pelo espírito e que foi implantada no seu DNA. Então, o seu DNA só vai seguir aqueles caminhos para dar a forma. Vocês já viram a experiência do DNA humano nos ratos, onde se forma a orelha nas costas do rato. A orelha é isso. O DNA só vai seguir aqueles caminhos e vai dar a forma, né? Então, veja bem, ele vai ter a aparência que o espírito imprimir. Quando você vai nascer, o seu espírito está numa condição mediana, porque se não estiver, a sua reencarnação é
uma reencarnação arbitrária, uma reencarnação que é decidida pela equipe, e serão eles que vão dar a forma que você precisa. Então, se é uma reencarnação compulsória de alguém que fez muitos martírios, vamos falar lá da Idade Romana, os cavalos que iam um para cada parte, esquartejando os corpos, os martírios, enfim. Então, ele tem uma reencarnação compulsória, a equipe decide que ele vai nascer sem os membros, ou com os membros defeituosos. Então, isso é aqui. Mas vocês, que são espíritos medianos, vocês vão decidir, vocês vão opinar sobre o corpo de vocês. Vocês vão opinar, né? Inclusive a cor, a raça, né? A etnia, vamos dizer assim, raça não, a etnia, né? A cor, vocês vão opinar sobre terem defeitos ou não, terem sinais ou não, terem deformidades ou não, tudo isso vai estar definido no seu DNA. Manifestar uma doença cardiológica aos 21 anos, manifestar uma hipertensão com tal idade, manifestar diabetes de mellitus. Sossega, João. Sossega, só um instante. Depois eu falo que eu sei. Então, livre desse obstáculo que comprime o perispírito, né? Que comprime o perispírito, que é o corpo. Quando você desencarna, o perispírito ele fica livre. Ele se dilata, porque ele está evoluído, ele melhorou, ele voltou melhor, ou ele se contrai e vai viver aquela experiência do André Luiz lá na zona umbralina, ou pior, sangrando, com os intestinos para fora e coisas piores, né? Então ele se transforma. Presta-se numa palavra, presta atenção nisso, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Entenderam o que é o mentepsicose aqui? Desculpa, o monodeísmo aqui? Entenderam? Eu falei mentepsicose porque eu me lembrei do zoantrampismo, porque o perispírito pode tomar formas de animais. Não que ele vai renascer como um animal, mas ele pode tomar formas de animais, é usado pelos dragões para assustar, para perseguir. Num determinado trabalho de desobsessão, que foi presenciado pela nossa equipe, nós vimos, como que se fala? Uma vara. Você sabe o que é uma vara, João? Não, João. Uma vara é um conjunto de porcos, né? Então, nós presenciamos uma vara selvagem mordendo, atacando a perna de uma determinada senhora. Aquilo eram espíritos de porcos? Não eram. Aquilo eram espíritos humanos em processo de zoantropia. Por isso que eu me lembrei da palavra mentepsicose aqui, né? E aí, o que cabe dizer nesse momento que nós estamos falando? O espírito, ele se contraiu e ele tomou aquela forma dado ao monodeísmo que foi implantado nele. Ele foi vítima de monodeísmo. Ele era um espírito inferior, ele era um criminoso, ele estava com ideias fixas. Chegou um bambambam do plano inferior, implantou corpos ovoides nele, fez ele acreditar que ele era um porco. O perispírito dele se amolgou naquela forma, se transformou naquela forma. Vocês estão entendendo? Aliás, a origem do mentepsicose é essa, né? Então, as pessoas se dão conta as lendas do lobisomem, as lendas de mula sem cabeça, essas coisas todas. Vampiro existe, né? Um dia eu te conto. Então, veja bem, o que acontece? São animais, são seres humanos em processo de zoantropia que são usados pelos dragões nos seus fins diversos. No caso dessa senhora,
foram retirados esses animais. Eles tiveram que ser retirados da mesma forma que uma vara é retirada. Os irmãos trouxeram uma matilha, você sabe o que é uma matilha? Os lobos, o cachorro. E junto com a matilha veio uma alcateia, você sabe o que é uma alcateia? Veio uma alcateia de lobos brancos e uma matilha de cães pastores, né? E esses animais eram animais verdadeiros, porque são animais recém-desencarnados e que servem para rondas nas zonas umbralinas. Eles são muito utilizados, animais farejadores, animais com visão aguçada. Eles vieram e espantaram os porcos. Os porcos saíram em debandada. Aquela senhora foi atendida, uma senhora encarnada, que estava num processo de uma erisipela incurável. Ela foi atendida, recebeu os fluidos ali necessários, recebeu os medicamentos, e ela teria que continuar indo receber o passe magnético, a água fluidificada, participar da evangelização, para que o processo de cura continuasse. Então, isso aqui, no Livro dos Médiuns, o item 56, capítulo 1, da segunda parte, para quem quiser pesquisar, né? Então, aqui nós trouxemos essa ilustração, ainda tem tempo, né? Nós trouxemos essa ilustração na semana passada, repetimos ela aqui agora, né? Um empresário riquíssimo, um empresário orgulhoso, vaidoso das suas conquistas, que, de repente, tem a sua falência financeira decretada por causa do Covid, né? É uma brincadeira, né? Por causa de qualquer situação que a política, a economia, o sistema econômico de vocês apresentam, mas o orgulho dessa pessoa não permite a ele que ele chegue na família e diga à esposa, aos filhos, olha, agora nossa empresa está numa situação difícil, nós vamos ter que vender essa casa, nós vamos mudar para uma casa menor, nós vamos mudar a escola de vocês para uma escola mais humilde, eu espero que isso seja temporário, eu quero contar com a colaboração de vocês, nós vamos ter que dispensar os criados, nós vamos ter que... Gente, diálogo! Olha, em todo diálogo, entendam vocês têm 50% de aceitação. Já garantido. 50% já está certo. Os outros 50% vai depender da outra pessoa, mas aí já não é mais. Você faliu na sua empresa, você não roubou, você não criou nenhuma situação, o sistema te levou a esse estado de coisa. Claro que teve, vamos dizer assim, o seu falta de tato, você investiu mais do que poderia, enfim, não importa. Mas tem caminhos para a solução. Ah, o seu nome foi negativado, e qual o nome de quem não foi ainda? Né? Ainda. Né? Ainda tem muito chão pela frente. Então, isso se resolve. Aí, esse empresário causa o autoaniquilamento, né? Ele termina com a sua vida, desperta na zona umbralina em uma situação de total loucura, permanece ali por anos, né? Eu mostrei aqui para vocês, ó, os corpos ovoides que já estão aqui em torno dele. Esses corpos ovoides aqui nem em razão do autoaniquilamento dele, mas são de parasitas espirituais que foram colocados nele para induzi-lo a determinados pensamentos, fora os seus próprios pensamentos, e que vão acabar por transformá-lo em um corpo ovoide. Né? Então, muitas vezes, os débitos do espírito são tão onerosos, são tão pesados,
que ele cristaliza o seu pensamento num único ponto, que é ali os seus erros, né? E dali ele não consegue se libertar, né? Então, como nós estamos falando hoje de sessões de desobsessão, que a nossa equipe participava, quando a gente estava nesse processo preparatório para esse trabalho de hoje, nós ouvimos o espírito de uma irmãzinha que suicidou-se, né? Porque ela não suportou mais carregar a culpa de 7 abortos que ela tinha praticado. E ela descrevia, né, para o doutrinador que ela via constantemente caindo sobre ela 7 cascatas de sangue. E ela ouvia gemidos, choros, lamentos, e ela sentia a dor desses 7 seres, e ela não aguentou mais, e por isso ela suicidou, porque ela já estava ficando louca. Mas por quê? Porque o pensamento dela cristalizou num único ponto, que foi os erros que ela cometeu. Por vaidade, porque era uma moça de sociedade, não queria envergonhar a família, aquilo que tinha, aquelas crenças limitantes, né? Eu acho que ainda não existe isso mais, né? Então, ela era uma pessoa de sociedade, não tomava o anticonceptivo porque não queria causar nenhum tipo de mal-estar ao seu corpo, e, enfim, então causa isso aqui. Ela cristalizou o seu pensamento. Será que essa moça não podia ter... Eu estou arrependida. Vai lá no padre na igreja, confessa o seu erro, né? Vai no centro, vai na igreja pentecostal. Eu errei. E agora, o que eu posso fazer? Né? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero aquilo que eu já cansei de dar de exemplo aqui. Vou apadrinhar uma criança, não precisa nem adotar, João. Se for difícil para a pessoa adotar, porque é muito bonito a gente falar adota, mas se é difícil, apadrinha. Você vai numa instituição aí, quantas creches, quantos orfanatos tem? Você vê uma criança que você tem mais afinidade, você se torna o padrinho daquela criança. Ajuda aquela criança com a educação dela, com a roupa, com a alimentação, com medicamento. A criança adoeceu, você leva aquela criança ao médico, você ajuda com o tratamento dentário, você ajuda com os estudos. E você não é o pai daquela criança. Você é um tio, um padrinho. Ou então, se isso também está difícil para você, torne-se um voluntário. Sabe? Torne-se um voluntário de ir àquela instituição, de ajudar no banho, de ajudar. Quantos bebês estão lá, sozinhos, abandonados, sujos, porque os atendentes não conseguem cuidar de 30 crianças chorando ao mesmo tempo? 30 crianças para darem mamadeira, 30 crianças para trocar a fralda ou para limpar, as crianças ficam ali sujas, se ferem, abandonadas. É uma fase que a criança precisa de sentir o amor, o bater do coração. Elas precisam ser aconchegadas ao peito para sentir o batimento cardíaco da outra pessoa. Isso amenizaria a expiação dessa irmã. É uma decisão dela, do auto-perdão. Do auto-perdão. Primeiro o auto-perdão, depois o perdão externo, dela se dirigir àqueles espíritos, dizer a eles, olha, eu não sou mais a mesma Maria que fez aquilo com vocês. Eu sou outro ser. Se vocês quiserem voltar, meu corpo está aqui. Se vocês não me perdoarem, eu entendo, a gente vai ter outras oportunidades de poder exercitar o amor, mas eu estou orando por vocês. Mas trabalhar, seguir, você não pode parar porque você errou, meu amigo. Senão o planeta estaria parado, porque todo mundo errou. Se vocês compararem, vocês que estão aqui nessa sala hoje,
com quem vocês eram há 5 anos atrás, vocês são as mesmas pessoas do que 5 anos atrás? Não são. Tenho certeza que não são. Então, para a gente acabar essa parte, aí nós trouxemos André Luiz, que é o mesmo autor que está sendo estudado, já fomos lá na frente no seu livro, né? Evolução em Dois Mundos, onde ele fala: inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confinados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhe fazem objeto da calculada atenção, e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monodeísta, fora das noções de espaço e de tempo, acusando, passo a passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides. Passaram-se 2000 anos. Ele continua com aquele mesmo ato que tirou a vida dele pelo amigo dele. 2000 anos. Passou o tempo e passou o espaço, porque ele está em outro espaço. Ele está em outra situação. Ele está em outro tempo. Mas ele continua parado, porque tudo que acontece com vocês, entendam isso, de tempo e espaço. Tudo que acontece com vocês está acontecendo. O que aconteceu? Aí a gente fala de vidas simultâneas, vocês vão entender. O que aconteceu com vocês há 2000 anos? Vamos imaginar que vocês estão lá na multidão, escolhendo o ladrão em vez de Jesus, né? Há 2000 anos. Se aquilo foi muito forte para vocês, cristalizou. Essa situação, isso é ciência, essa situação que aconteceu, ela está parada num determinado ponto do tempo e do espaço, ela não deixou de existir. Ela está, se um dia a sua ciência tiver um equipamento capaz, né, o roteador é o embrião disso, capaz de localizar no tempo e espaço determinadas situações, aí você pode viajar no tempo, ir e voltar, porque aí você tem como localizar, ir com segurança e voltar. Muitos do que vocês chamam de extraterrestres, né, fazem esse tipo de intercâmbio, né? Então, veja bem, você viveu uma situação de crueldade no tempo e no espaço há 2000 anos. E isso está lá acontecendo. É uma vida simultânea sua. E aquela personalidade sua, ela influencia você aqui, porque ela faz parte da sua consciência. A sua consciência é uma nuvem de computador. Tá? Ela é uma nuvem. E ela tem vários computadores interligados à sua consciência. E a sua nuvem está ligada a uma outra grande nuvem. Está entendendo? Como que eu apago essa situação lá do passado? Se hoje apontar para Jesus, lá ele começa a apontar também. Você entendeu? Não. Como que eu apago uma situação em que você deu uma facada no seu melhor amigo por inveja, por ciúme, por qualquer coisa, há 2000 anos? Está parado, isso está repetindo. Está repetindo. Por que está repetindo? Por várias situações. Primeiro, os envolvidos no ato, nenhum progrediu. Então, o ato está forte. O ato está acontecendo com força. Se você tivesse um olhar para essa situação, você veria que não tem mais uma multidão perto de você. Que parece que muitos já foram embora, que estão poucos. Porque aqueles que foram embora,
eles evoluíram. Cada vez que você sobe um degrau no seu patamar ascensional, significa que você aceitou, entendeu, compreendeu, expiou, retificou e está de boa com aquele que te fez mal ou para quem você fez mal. Quando você conseguiu resolver todo esse imbróglio, aquela situação do tempo e do espaço, João, faz assim, ó, ela vai se apagando, vai se apagando. Quando os dois estão totalmente libertos, ascensos, ela deixa de existir. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo, aí. E o conhecimento que eu obtive dessa situação? E a experiência que eu obtive dessa situação? Como que eu posso manter a experiência se a situação não existiu? Porque ela deixou de existir. No tempo e espaço, eu vou te explicar que o tempo não existe. Eu não preciso de lembrar do ato. Eu tenho em mim o conhecimento. Eu sei o que é o mal. Eu não preciso lembrar que... Se eu contar para vocês que eu, Ascan, um dos comandantes do comando Astashaham, um mensageiro do Cristo. E se eu contar para vocês que eu já fui um bárbaro? Não aqui neste mundo, não neste planeta, não em Nebadon, não em Avona, mas que eu já fui cruel, que eu já fui um bárbaro, que eu já fui um déspota terrível. Mas eu não lembro de nada disso. Eu não preciso me lembrar. Eu hoje, a consciência que se autodenomina Ascan para vocês, que esse é um nome que eu criei para vocês me localizarem no tempo e no espaço, essa consciência, ela já tem conhecimento da luz. E se eu tenho conhecimento da luz, eu sei que tudo que se opõe à luz é o mal. Eu não estou mais conectado àquele tempo, aquele pixel no tempo e espaço, que é um pixel, né? Eu não estou mais conectado. Eu estou conectado com as coisas que eu quero manter na minha memória. E é por isso que o espírito, quando desencarna, você fala, você se lembra de todas as suas reencarnações? Você se lembra de quando você foi criado aqui na Terra? Não, ele vai se lembrar das coisas que foram marcantes para ele. Por aí vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Ele vai se lembrar das coisas que são marcantes. E, geralmente, ele vai se lembrar das coisas que o conectam aos espíritos afinizados, aos momentos de ternura, aos momentos de alegria. E ele tem sempre o ímpeto de trabalhar, de crescer, porque isso é o que dá a ele esse êxtase que vocês têm no sexo, o que nos dá esse sentimento de êxtase muito elevado, muito celestial, que não tem nada a ver com essa coisa corpórea de vocês, porque isso é uma fagulha, é co-criador, né? Isso nós temos pelo trabalho. Quando a gente fala trabalho, de uma forma ampla, criada. Então, João, dissolveu aquele pixel. Ponto para mim. Eu consegui dissolver outro pixel, 2 pontos para mim. Outro pixel, 3 pontos para mim. Mas isso não estava num tempo, no espaço? Vai chegar um momento, João, em que tempo e espaço é uma unidade. E você tem consciência disso. Então, eu estou falando com uma equipe que está aqui comigo hoje, mas que estava comigo há 6.000 anos atrás. Eu estou falando com os mesmos capelinos, eu estou falando com os mesmos homens, eu estou falando num tempo diferente, né? E estou tentando mostrar a vocês como que vocês dissolvem esses pixels lá de trás. Quando permanecia a força bruta, né? Vocês sobreviviam, copulavam com as fêmeas, porque prevalecia a força de vocês sobre os outros machos da espécie.
né? Então, esse tipo de coisa. E aí, um tempo, um espaço, uma unidade.